Quando eu preciso fazer uma estrutura sólida simples, com base no meu sketch, eu posso utilizar a ferramenta extrusão. Nesta aula, vamos aprender a fazer uma extrusão. Vamos iniciar fazendo uma extrusão de sólidos simples, sólidos primitivos. Eu fiz o meu sketch e no meu sketch eu fiz geometria simples, como circunferência, um retângulo, uma elipse, um pentágono e uma estrutura qualquer aqui que eu fiz com a S-Spline. Eu saí do meu sketch, como vocês podem ver, não há os ícones aqui. E eu vou selecionar o meu sketch aqui na minha árvore. Eu posso também diretamente selecionar uma entidade ou outra, mas eu prefiro selecionar diretamente o sketch, pois assim, dentro da minha ferramenta, eu vou poder escolher melhor em quais entidades eu vou querer fazer a extrusão. Então, eu vou selecionar o meu sketch e seleciono a minha ferramenta, ressalto, base e extrudado. Eu clico e automaticamente ele já cria as formas de como vai ficar o meu sólido. Eu vou clicar nessa setinha e assim eu posso aumentar os meus sólidos. E veja só, eu tenho as estruturas primitivas sólidas, por exemplo, o meu círculo gerou um cilindro, o meu quadrado gerou um paralelepípedo, o meu pentágono, um sólido de forma pentágona. O meu sólido qualquer, olha só, ele toma a forma dele e faz a extrusão. Aqui na minha opção, contornos selecionados, eu vou expandir e assim eu posso selecionar quais sólidos do meu sketch que eu quero fazer a extrusão. Eu não preciso necessariamente fazer de todas das minhas entidades que estão presentes no sketch. Por exemplo, eu quero somente o cilindro, eu vou clicar sobre a minha circunferência e ele fez somente o cilindro. Agora, por exemplo, eu vou clicar também aqui no quadrado e ele vai adicionando as entidades para formar os meus sólidos. A altura dessa minha extrusão, eu também posso editá-la aqui no meu gerenciador de ferramentas, ou então eu posso fazê-la manualmente. Eu também posso fazê-la para cima do meu plano, ou se eu clicar sobre essa setinha e arrastá-la para baixo, eu consigo fazer para baixo do meu plano. Eu tenho uma opção ainda aqui que eu consigo fazer uma inclinação dele. Por exemplo, veja que ele saiu de uma seção e agora ele inclinou. Existe uma seção menor aqui. Vou aumentar mais um pouquinho. Olha só. Eu também posso fazer invertido, fazer a inclinação para fora. E eu posso fazer isso automaticamente no ambiente dessa minha ferramenta de extrusão com apenas este comando. Eu vou selecionar as minhas demais entidades, vou dar um OK e os meus sólidos estão criados. Eu fiz um sketch agora de uma peça um pouco mais complexa e vamos fazer uma extrusão dessa minha peça. Vou selecionar o meu esboço aqui na minha árvore e seleciono a minha ferramenta. Em contornos selecionados, eu vou selecionar quais partes da minha peça eu quero fazer a extrusão. E olhe que essas áreas cor-de-rosas, elas me indicam que é possível fazer uma extrusão sobre essas áreas. Então, eu vou clicar, eu vou aumentar aqui um pouquinho a sua altura, vou colocar 100, acho que fica melhor para visualizar. Eu vou selecionar, essa eu não quero, então eu vou clicar aqui com o botão direito, excluir, vou selecionar esta, e observe que por mais que eu fiz um pouco dividido o meu sketch, eu vou selecionar essas duas áreas e ele coloca como contínuo o meu sólido. Vou selecionar as demais e quando ele me deixou eu escolher essas áreas para fazer a extrusão, isso só foi possível que o meu sketch estava completamente fechado. E esta eu acredito que seja o maior erro que ocorre em extrusão. Você tentar fazer uma extrusão de um perfil aberto. Vamos ver como funciona? Então, eu vou minimizar esta minha janela e vou maximizar esta minha outra janela com o mesmo sketch daquele anterior.
e vamos ver a maior causa dos problemas da extrusão, que é um perfil aberto. A minha figura está completamente definida, o meu sketch, e parece que está tudo pronto para eu fazer minha extrusão. Mas olha só este detalhe. Eu vou aproximar e observe que o meu ponto está aberto, ele não está coincidente com a minha circunferência. E isso é um esboço aberto. Então, o sólido não vai conseguir criar uma extrusão dessa geometria. E eu acredito que essa é uma das maiores falhas, um dos maiores erros quando você quer fazer uma extrusão e não consegue, dá erro. Então, eu vou sair do meu ambiente do sketch, vou selecionar o meu sketch aqui na árvore, seleciono a minha ferramenta e as áreas que eu posso fazer extrusão, ele me indica em cor de rosa. Eu seleciono todas elas e a parte que está o meu perfil aberto, observe que ele não me mostra a área cor de rosa. Por mais que eu clique, ele não deixa. Então, eu vou cancelar o meu perfil, eu vou editar o meu esboço, vou colocar o meu plano normal, pois assim fica mais fácil a edição. Eu vou deletar essa minha dimensão, senão eu vou ter um esboço inválido, indefinido, vai gerar alguns conflitos. Então, eu vou aproximar aqui, vou clicar sobre o meu ponto e sobre a minha circunferência, pressionando Ctrl, e seleciono coincidente. E agora eu tenho um perfil fechado. Vamos testar? Vou retornar, seleciono o meu sketch, seleciono a minha ferramenta, e olha, cor de rosa, olha, agora está cor de rosa e cor de rosa. Então, assim, eu posso completar a minha peça. Vamos ver agora quais propriedades eu posso alterar deste meu sólido. Eu vou aumentar a sua altura aqui novamente para 100, só para que a gente possa visualizar melhor. Aqui na minha caixa da direção 1, esse meu primeiro botão, eu posso inverter a direção dessa minha extrusão. Ela está sendo feita deste plano para cima. E se eu pressiono o botão, ela passa a inverter o meu sólido e ele faz do plano para baixo. Eu vou voltar para plano para cima. E nesta opção, a gente pode definir a condição final. A condição final de cego permite que eu coloque um valor em que ele vai terminar, valor cego. E se eu clico aqui, eu tenho várias opções de condições finais. Eu vou deixar que vocês treinem eu vou deixar como sugestão, né, que vocês treinem essas opções, e eu vou fazer apenas a do plano médio. A do plano médio admite que o plano do meu sketch passa a ser um plano médio da minha extrusão. Ou seja, como ela é de tamanho 100, eu vou ter 50 acima do meu plano e 50 abaixo. Eu vou voltar para o plano cego e aqui eu tenho uma segunda opção, direção 2. Nessa direção 2, ele acrescenta também sólido na outra direção. Eu também posso clicar na setinha e aumentar e diminuir. E perceba como esses dois, tanto o plano de cima quanto de baixo, eles são totalmente independentes. Ou seja, se eu modifico o de baixo não é alterado e vice-versa. Eu vou desselecionar esta opção e vou selecionar recurso fino. E no recurso fino, ele faz com que o meu objeto, as bordas deles, digamos assim, se tornam como espessuras. Conseguem ver? Então, ele não é mais um sólido completamente preenchido. As bordas dele se tornaram de uma certa espessura. E aqui eu posso selecionar essa espessura, por exemplo, 2. E ele ficou bem mais fino. Eu vou desabilitar essa minha opção e vamos finalizar o comando da extrusão. Para finalizar agora o comando da nossa extrusão, é simples. Basta eu clicar neste OK ou neste aqui. Mas se eu quero me certificar de como ficou o meu sólido, eu posso vir aqui nestes óculos, eu clico e assim eu posso ter ideia de como ficou a minha extrusão.
eu posso clicar novamente sobre ele, caso eu queira alterar mais alguma propriedade, e posso dar um OK. E meu sólido está completamente criado. Bom, pessoal, nesta aula vimos a ferramenta extrusão e assim damos início à criação e o modelamento de peças. E vamos lembrar que sempre que formos fazer uma extrusão, lembre-se de certificar que o seu perfil esteja completamente fechado, ou então a ferramenta não irá funcionar.